Muitos indivíduos supõem que o caminho para o avanço genuíno reside na verbosidade excessiva, na exibição contínua e na ânsia desmedida de cativar a atenção a qualquer custo. Eles erroneamente nutrem a crença de que o êxito se manifesta através do reconhecimento instantâneo, da partilha incessante de cada etapa percorrida, de cada desígnio ambicionado, de cada concepção mentalmente formulada. Contudo, essa conduta apenas os debilita, pois a prolixidade verbal dispersa a energia vital, e a busca incessante por uma validação externa desvia o foco essencial e a bússola interna que deveria guiar suas jornadas. Ao longo de anos de profunda experiência e reflexão, compreendi que as verdadeiras transformações brotam do silêncio profundo, que o poder genuíno é forjado longe dos holofotes efêmeros, calcado em um enfoque inabalável e em ações persistentes e silenciosas. Não é imperativo anunciar cada movimento que se pretende fazer. O que de fato se exige é a execução precisa e meticulosa. Enquanto outros discorrem com alarde, você, em silêncio, progride. Enquanto outros se expõem de maneira desnecessária, você edifica algo de valor inestimável. É enquanto a grande maioria se dispersa em ruídos desnecessários e vazios, você se torna uma força irrefreável, imparável em seu propósito. O silêncio, portanto, não denota a ausência de ação ou passividade. É uma estratégia soberana, um domínio profundo de si mesmo. E aquele que domina o silêncio, inegavelmente, domina a própria existência, moldando-a conforme sua vontade intrínseca e sem as pressões sufocantes e limitantes externas. Esta é a base sólida para o desenvolvimento de uma mentalidade de verdadeiro e duradouro crescimento. O primeiro preceito fundamental que desvendei ao longo desta jornada silenciosa revelou, com clareza meridiana, que o estardalhaço exterior, a necessidade compulsiva de ser notado e de aplausos, constitui a maior e mais traiçoeira armadilha para qualquer ser humano que almeje progredir de forma substancial e com um impacto duradouro. Vivemos imersos em uma cultura que louva o orador ágil e fluente, que exalta quem brada mais alto e com maior veemência, que valoriza aquele que publica cada minúsculo passo como se o mérito de seu processo, a sua própria validade, dependesse unicamente do aplauso alheio, da curtida ou do comentário. Enquanto essa farsa social se desenrola diante de nossos olhos, os verdadeiros edificadores, os construtores de realidades, permanecem em um silêncio produtivo, trabalhando incansavelmente nos bastidores, refinando suas habilidades com dedicação obsessiva, executando cada tarefa sem fornecer explicações supérfluas ou desnecessárias a ninguém. Eles compreenderam, com uma sabedoria profunda e rara, que a energia vital de um indivíduo não deve ser esbanjada em demonstrações vazias para terceiros, mas sim direcionada integralmente para o avanço contínuo e para a concretização de seus objetivos. Entenderam com notável discernimento que as palavras, muitas vezes, diluem o poder inerente que reside na intenção, enquanto o silêncio, ao contrário, o concentra e o fortifica de uma maneira inigualável, tornando-o quase inexpugnável. Essa disciplina férrea de calar e fazer é o alicerce mais sólido para construir algo de valor duradouro, algo que transcende a superficialidade das aparências e que se sustenta na solidez inquestionável da concretização. Por longos anos, infelizmente, fui refém de uma necessidade quase patológica de narrar minhas ideias a quem quer que me ouvisse. Mal concebia um plano em minha mente e já sentia o ímpeto incontrolável de compartilhá-lo com o mundo, buscando a validação imediata. Apenas percebia um singelo e quase imperceptível avanço, e imediatamente buscava a validação externa, como se a realização dependesse da aprovação alheia. Acreditava, em minha ingenuidade da época, que ao verbalizar meus objetivos, eu os tornava mais tangíveis, mais reais, mais vinculantes para mim mesmo. Contudo, com o inexorável passar do tempo e a acumulação de experiências, muitas delas dolorosas, compreendi que o que eu buscava, na verdade, era a aprovação, um afago para o ego,
e não um compromisso genuíno e inabalável com minhas metas mais profundas. Cada vez que eu falava sobre o que pretendia conquistar sem antes ter trabalhado arduamente em silêncio, sem ter vertido o suor necessário, percebia que perdia uma força interna crucial, uma vitalidade que se esvaía de mim como areia entre os dedos. Sentia-me exposto, disperso em múltiplos caminhos e, por vezes, até culpado por não concretizar aquilo que havia anunciado com tanta pompa e circunstância. Isso ocorria porque, quando se fala antes de executar, a ação deixa de ser impulsionada pela convicção intrínseca e passa a ser movida pela pressão e pela expectativa alheia, o que é um terreno instável e perigoso para qualquer empreitada grandiosa. Para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. O silêncio, contudo, atuou em minha vida como um catalisador poderoso e libertador, devolvendo-me a soberania integral sobre meu próprio ser, sobre minhas escolhas e sobre minha energia. Comecei a calar-me mais, a observar o mundo e a mim mesmo com maior acuidade, a permitir que minhas ações, e não minhas palavras, fossem as verdadeiras e únicas porta-vozes de meu progresso. Aprendi a fechar a boca para abrir os olhos e a mente de forma mais profunda e receptiva, utilizando o tempo precioso que antes dispendia em explicações exaustivas e vazias para a execução focada e persistente. Essa mudança radical e intransigente transformou tudo em minha vida de uma maneira que jamais imaginei. Meus dias tornaram-se mais concentrados em meu propósito. Minha mente adquiriu uma clareza cristalina que antes me era negada. E meu entorno social, antes poluído por distrações desnecessárias e pessoas que não agregavam, purificou-se de forma surpreendente. Isso porque o silêncio também serve como um filtro seletivo de uma inteligência sutil. Ele afasta, de maneira natural e quase mágica, aqueles que se aproximam por mera curiosidade para o espetáculo ou para sugar sua energia, e atrai, de forma magnética, aqueles que valorizam a coerência, a integridade e a profundidade acima de qualquer exibição efêmera. No fundo, é uma forma de estabelecer limites invisíveis, mas profundamente eficazes, que protegem sua energia, seu propósito e sua paz interior de maneira inabalável. Imerso nesse silêncio fértil e produtivo, redescobri meu verdadeiro ritmo interior, aquele que me impulsiona de forma autêntica. Abandonei a compulsão destrutiva de observar o que os outros faziam. Cesse de me comparar a padrões externos e muitas vezes inatingíveis. E desisti da corrida exaustiva para alcançar uma imagem idealizada que nunca me pertencia de fato. Conquistei a maestria sobre meu próprio processo, tornando-me o soberano incontestável de cada etapa, de cada decisão, de cada avanço. Libertei-me da obrigação de justificar minhas decisões a quem quer que fosse, pois compreendi que minha jornada é minha e as consequências são minhas. Aprendi a saborear o anonimato, a invisibilidade momentânea, a paz profunda e inabalável que advém de saber que estou construindo algo de valor inquestionável, algo substancial e duradouro, mesmo que ninguém mais o perceba ainda. Isso ocorre porque o crescimento silencioso é, por essência, o mais robusto e duradouro. Ele não necessita de adornos externos, não clama por aprovação alheia. Exige apenas uma disciplina férrea, uma resiliência inquebrantável e uma dedicação inabalável e solitária. E o mais impactante de tudo foi a percepção de que o silêncio me forçou a ouvir a mim mesmo de uma forma que nunca antes havia feito, a parar de falar e, finalmente, a compreender a motivação intrínseca por trás de minhas ações, mergulhando nas camadas mais profundas e verdadeiras de minha própria consciência. O silêncio me compeliu, de forma quase brutal, a questionar se minhas ações estavam verdadeiramente e em essência alinhadas com meus valores mais profundos, a abandonar a impulsividade reativa e a busca incessante por uma imagem externa que não representava minha verdade. Comecei a me mover impulsionado por um propósito autêntico e inquestionável.
Porque, quando se cessa o ruído externo e as distrações, a intuição, aquela voz interior sutil, porém inabalável e sábia, finalmente pode ser ouvida com clareza cristalina. E quando se segue essa orientação interna, essa bússola que nunca falha, a necessidade de validação do mundo exterior para sentir-se seguro e confiante simplesmente desaparece. É como se evaporasse. A força do silêncio não é uma passividade conformista, mas sim uma estratégia de alta performance, de uma inteligência tática. Ela não significa esconder-se do mundo, mas sim preparar-se meticulosamente, focar com intensidade cirúrgica e proteger o processo de construção com um zelo incomparável. Isso porque o homem que não alardeia seus passos, que não divulga seus movimentos, caminha com muito mais firmeza, segurança e determinação. É quando esse homem emerge do silêncio, não precisa explicar absolutamente nada de seu percurso, pois sua mera presença e seus resultados concretos confirmam de forma inquestionável que ele não veio para convencer ninguém, mas sim para cumprir o que se propôs, sem atalhos ilusórios, sem exibições desnecessárias, apenas com enfoque, disciplina e um silêncio que o torna, de fato, invencível. O segundo princípio que forjei com determinação inabalável nesta jornada revelou que o foco é, sem sombra de dúvida, um superpoder que a maioria das pessoas, infelizmente, subestima, negligencia e descarta em sua busca por resultados. Todos anseiam por progredir em suas vidas, todos desejam melhorar constantemente, todos almejam resultados extraordinários e impactantes, mas pouquíssimos estão verdadeiramente dispostos a fechar portas, a proferir um não resoluto a tudo que os desvia, a eleger uma única tarefa e dedicar-se a ela com uma letalidade absoluta, quase obsessiva. O mundo contemporâneo está saturado de indivíduos com as melhores intenções, com múltiplos talentos e uma profusão de ideias brilhantes e inovadoras, mas que, paradoxalmente, carecem de resultados concretos e palpáveis. Isso acontece porque pulam de uma coisa para outra incessantemente, distraem-se com o que brilha de forma momentânea, perdem-se na novidade efêmera e sedutora, não concluem o que iniciam e não sustentam o que escolhem. Sem foco, tudo se dilui, como água entre os dedos, e o potencial se esvai sem deixar rastro de sua concretização, tornando-se uma promessa não cumprida. Para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Eu mesmo vivenciei essa realidade paralisante por um longo período em minha vida. Estava sempre começando algo novo, sempre tomado por um entusiasmo inicial pela novidade, pela promessa de algo grandioso. No entanto, cada novo projeto que surgia era, na verdade, uma forma sutil, mas perigosa, de evitar o compromisso profundo e duradouro com o que já havia sido iniciado. Uma desculpa conveniente para não confrontar o desconforto inerente à execução prolongada, metódica e por vezes tediosa. Isso me mantinha perpetuamente ocupado, preenchendo minha agenda com inúmeras atividades, mas, paradoxalmente, não me tornava verdadeiramente produtivo. Sentia-me exausto, esgotado fisicamente e mentalmente, mas sem ter avançado de forma significativa em minhas metas mais importantes. Estava aprisionado em uma armadilha silenciosa, a de realizar muito, de estar sempre em movimento, mas sem chegar a lugar algum de substancial valor. Foi nesse ponto de virada, de profunda exaustão e desilusão, que compreendi com clareza meridiana que o foco não é meramente uma ferramenta, uma técnica a ser aplicada. Ele é, acima de tudo, uma decisão de identidade, uma declaração de quem você escolhe ser e o que você decide priorizar em sua jornada de vida. É a coragem inabalável de ser seletivo, de dizer não em um mundo que tenta te fazer abraçar tudo e todos, diluindo sua energia. Decidi, então, com uma convicção inabalável e quase violenta, eleger uma única coisa, uma meta singular, uma direção inequívoca, e direcionar toda a minha energia, toda a minha força vital para aquilo. Não uma pequena porção a cada dia, não um esforço esporádico,
mas sim a totalidade de minha força vital, sem reservas. Sem um plano B que pudesse servir de escape em caso de dificuldades, sem permitir distrações que desviassem meu caminho com promessas vazias, sem ceder à sabotagem mental que tentava me seduzir com novas ideias brilhantes no meio do processo. Antes que o anterior estivesse concluído, tornei-me brutalmente seletivo com meu tempo, com meus hábitos diários, com meus pensamentos e com as pessoas que me cercavam, pois compreendi que a mente humana possui uma capacidade incrível para realizar feitos extraordinários e monumentais, mas é intrinsecamente incapaz de fazer tudo ao mesmo tempo com a mesma maestria e profundidade. O indivíduo que tenta abraçar o universo inteiro, que quer ser tudo para todos, no fim das contas, não sustenta absolutamente nada de valor duradouro ou significativo. O foco, quando se converte em um hábito enraizado e inquebrantável, transforma integralmente a realidade de uma pessoa, pois ela cessa de sentir aquela ansiedade paralisante de estar perdendo algo e abandona a busca incessante por estímulos efêmeros e passageiros. A partir do momento em que o foco se torna um hábito inegociável, o indivíduo começa a mergulhar em um estado de profundidade singular, onde o tempo parece expandir-se magicamente. A clareza mental se aguça de maneira surpreendente e os resultados se multiplicam de forma exponencial. O que antes demandava dias de esforço para ser concluído, agora se realiza em poucas horas de trabalho concentrado. O que antes gerava confusão, incerteza e paralisia, agora se resolve com um único olhar perspicaz, com uma decisão rápida e precisa. Isso ocorre porque sua mente não está mais fragmentada em múltiplos interesses e direções. Ela está plenamente alinhada e coesa em um único propósito, em uma única direção. Contudo, para alcançar tal nível de maestria e profundidade, um preço deve ser pago, e pouquíssimos estão dispostos a isso. É preciso tolerar o tédio inerente à repetição, resistir à tentação constante da novidade e da dopamina instantânea, confrontar o desconforto da lentidão no processo inicial, pois o foco, em sua fase inicial de implementação, é inerentemente incômodo. Ele não oferece fogos de artifício, não proporciona dopamina instantânea ou aplausos. Ele demanda repetição monótona, exige compromisso férreo e se desenvolve no silêncio e na solitude. É precisamente por essa razão que o foco é tão poderoso, porque pouquíssimas pessoas conseguem sustentá-lo com a disciplina necessária, preferindo a distração incessante e o barulho vazio ao invés da construção profunda e duradoura. Em um mundo que incessantemente busca velocidade desenfreada e variedade superficial, você, ao escolher a profundidade e a direção singular, se torna uma anomalia, uma força perigosa no melhor sentido da palavra. Pois quando um homem genuinamente focado emerge do silêncio e da construção, tudo ao seu redor se rearranja. O que é desnecessário se desfaz, e o que é superficial é exposto em sua vacuidade e falta de propósito. Sua mera presença, sua solidez, demonstra de forma inquestionável que sim, é plenamente possível construir algo de grande valor sem pressa desnecessária, sem distrações que roubam sua energia e sem o ruído incessante que a maioria abraça como um mantra. O foco me ensinou a resistir à tentação do próximo, a permanecer fiel ao que foi escolhido, a buscar o aperfeiçoamento contínuo em uma única área e a aprofundar-me em uma única área, com uma dedicação quase obsessiva. É nesse processo de imersão total, eu me transformei em uma pessoa diferente, mais lúcida, mais firme em minhas convicções, significativamente mais eficaz em minhas ações. Isso porque a verdadeira grandeza não se alcança tentando fazer de tudo um pouco, de forma medíocre. Ela se conquista dominando o essencial com maestria e perfeição. E esse domínio não se manifesta em meio ao caos do ruído e da dispersão, mas surge apenas quando você tem a coragem inabalável de fechar todas as portas, exceto uma, e converter essa única porta em sua entrada para o universo que você almeja edificar, com toda a sua energia, propósito e disciplina.
O terceiro princípio, que forjou meu caráter de maneira indelével, deixando uma marca permanente, foi a habilidade crucial de executar sem permissão, sem esperar por qualquer tipo de aprovação externa, sem buscar validação alheia. Compreendi, com a dureza da experiência, que a maioria das pessoas não fracassa em seus empreendimentos por falta de talento inato ou por escassez de ideias inovadoras e brilhantes. Elas falham, invariavelmente, por carência de ação sustentada e consistente. Possuem o conhecimento necessário, vislumbram a visão com clareza cristalina e até nutrem um desejo ardente de concretizar seus anseios mais profundos, mas, paradoxalmente, não agem. Freiam-se, duvidam de sua própria capacidade, esperam pelo momento perfeito, que nunca chega, esperam ter mais clareza sobre o caminho, esperam sentir-se mais prontos para o desafio. Contudo, esse momento ideal é uma miragem que jamais se materializa, pois a ação não é o resultado da confiança, um pré-requisito. Ela é, na verdade, a sua causa primordial, o catalisador que a gera e a solidifica. Para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Eu também caí nessa armadilha paralisante por um tempo considerável em minha vida. Planejava minuciosamente cada detalhe, dedicava-me à leitura exaustiva de livros e artigos, buscava incessantemente mais formação acadêmica e cursos, compartilhava minhas metas com fervor com amigos e familiares, mas não agia com a intensidade, a frequência e a contundência que minha visão e meus objetivos exigiam de mim. Justificava minha inação com frases eloquentes e convincentes para mim mesmo e para os outros. Estou aguardando o momento mais oportuno. Desejo ter tudo meticulosamente organizado antes de iniciar. Necessito ter certeza absoluta de que este é o caminho correto e infalível. No entanto, no fundo, o que me paralisava de forma implacável era o medo. Medo do fracasso iminente, medo de ser julgado e criticado publicamente, medo de avançar sem o respaldo e a validação dos outros, de estar sozinho no percurso. Esse temor se disfarçava habilmente de prudência e cautela, mas, em essência, era mera covardia que me impedia de dar o próximo passo decisivo, de me lançar no desconhecido. E essa é uma das maiores e mais insidiosas armadilhas que o ser humano cria para si mesmo, postergando o inevitável com pretextos sofisticados, mas vazios de ação e de resultados concretos. Até que um dia, a exaustão da inação me dominou de forma esmagadora. Cansado de ser um mero espectador do meu próprio potencial, farto de observar outros indivíduos, com menos preparação e recursos iniciais do que eu, alcançarem mais do que eu simplesmente porque agiam sem hesitar, decidi, de forma irrevogável e com uma coragem inédita, executar sem ter todas as respostas, sem esperar que o ambiente externo me apoiasse ou que as circunstâncias fossem perfeitas, sem aguardar que os outros compreendessem meu processo interno e minha visão. Foi nesse instante, nesse momento de decisão inabalável, que minha verdadeira transformação teve início, pois compreendi que o movimento, por si só, gera clareza, desfaz as dúvidas. Avancei, mesmo com dúvidas e incertezas me corroendo, pois percebi que avançar, ainda que imperfeitamente e com passos vacilantes, é infinitamente superior à paralisia da busca por uma perfeição inatingível e ilusória. Comecei a agir diariamente, não com uma urgência violenta e ansiosa, mas com uma firmeza inabalável, não com ansiedade paralisante, mas com um senso de propósito inadiável, pois entendi que o tempo, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado, e que cada dia sem ação era um dia que eu entregava de presente à mediocridade e ao arrependimento. A ação, quando se consolida como um hábito arraigado e uma parte inseparável de sua identidade, tem o poder de revolucionar integralmente a existência de um indivíduo. Ela altera a forma como você se percebe, como sua autoestima se constrói, modifica a maneira como o mundo o enxerga e reconfigura sua realidade externa de modo substancial e irreversível.
Isso porque você deixa de apenas imaginar e sonhar e passa a construir de forma concreta e palpável. A execução, por sua natureza intrínseca, não é glamourosa. Ela é frequentemente incômoda, exaustiva e repetitiva, carente de holofotes. No entanto, é a única via possível para materializar aquilo que reside em seu interior, para trazer seus sonhos à luz. As ideias, por mais brilhantes e geniais que sejam, carecem de valor se não forem traduzidas em ação tangível e consistente. O potencial, por mais grandioso que seja, torna-se inútil se não for convertido em resultados palpáveis. E os sonhos, por mais vívidos e detalhados que pareçam, não sobrevivem se não forem nutridos pelo movimento contínuo, deliberado e incansável. Por essa razão, hoje, não faço o que sinto momentaneamente. Faço o que devo fazer, o que sei ser o certo, pois aprendi a não confiar em minhas emoções passageiras, mas sim em minhas decisões firmes e inabaláveis, sustentadas pela razão, pelo propósito e pela visão de longo prazo. Se me questionarem sobre o momento exato e preciso em que minha vida experimentou uma guinada decisiva, uma virada completa, eu responderia com convicção e sem hesitação. Foi quando parei de esperar, quando deixei de implorar por permissão de quem quer que fosse, quando abandonei a busca frenética por garantias de sucesso e simplesmente comecei a executar. Com medo, sim, mas agindo. Com dúvidas, certamente, mas avançando. Com imperfeição, de fato, mas progredindo. Mas, acima de tudo, com uma decisão inabalável e uma coragem que superava a paralisia. Isso porque o poder genuíno e transformador reside naquele que age, naquele que edifica em silêncio, sem alardear nada, naquele que, um dia, surge com os resultados concretos em suas mãos, sem a necessidade de discursos. Esse homem não necessita de explicações, pois quem executa com maestria não compete. Ele simplesmente chega, deixando sua marca indelével através de suas obras, de seus feitos. O silêncio, o foco e a execução sustentada não se limitam a transformar o que você faz. Eles, em essência, transfiguram quem você se torna no processo, moldando um ser mais resoluto, mais confiante e infinitamente mais capaz de impactar o mundo ao seu redor de maneira significativa e duradoura. O quarto princípio que me transformou profundamente por dentro, alterando minha percepção do mundo e de mim mesmo, foi a compreensão de que não é preciso compartilhar meu progresso para que ele seja real, válido e significativo. Vivemos enredados em uma cultura de exposição constante, onde cada pequeno passo, cada mínima conquista, parece exigir testemunhas, reações, aplausos e uma validação social incessante. Contudo, essa dinâmica de autoexposição não constrói resultados substanciais ou duradouros. Ela apenas alimenta o ego de forma vazia. E um ego satisfeito e inflado é o maior inimigo do progresso silencioso e duradouro, uma armadilha fatal. Isso ocorre porque, quando você compartilha em excesso e muito cedo, antes de ter algo sólido, pode ficar aprisionado na imagem superficial de alguém que está avançando, em vez de fato, continuar avançando de verdade na realidade concreta. A vaidade de ser visto, de receber aplausos, pode se tornar um obstáculo intransponível para a verdadeira jornada de crescimento e autodescoberta, desviando o foco do que realmente importa. A construção interna, a lapidação do caráter e a concretização dos objetivos mais profundos, para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade. Não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Durante anos, eu mesmo caí nesse ciclo vicioso e autossabotador. Postava uma fotografia da academia antes mesmo que meu corpo apresentasse qualquer alteração visível ou significativa. Publicava uma meta ambiciosa logo após anotá-la em meu diário. Anunciava projetos grandiosos que sequer havia iniciado de fato, e o pior de tudo, ao receber atenção e validação, sentia-me instantaneamente satisfeito, como se a mera intenção de agir já representasse a realização de algo concreto e tangível. Mas a verdade nua e crua
é que eu não havia cumprido absolutamente nada de substancial. Estava me enganando profundamente. Estava me iludindo, pois a validação externa pode se converter em uma droga viciante e perigosa que te impede de enxergar o que ainda não foi construído, o esforço que ainda precisa ser vertido e o que precisa de mais esforço e dedicação silenciosa. O aplauso momentâneo, as curtidas efêmeras, não são sinônimo de avanço real. E uma reação nas redes sociais não significa um resultado tangível no mundo. Somente a ação constante, diligente e realizada em silêncio é capaz de te conduzir ao lugar onde você verdadeiramente pertence, onde seus esforços se materializam em conquistas significativas e impactantes. Comecei, então, a guardar meus avanços com zelo, a proteger meus planos como um tesouro inestimável, a construir como se ninguém estivesse observando, como se fosse um segredo entre mim e meu propósito. Compreendi que o que é privado, o que é mantido em segredo, se fortalece. Que quando algo está em sua fase mais vulnerável e embrionária, o que ele precisa não é de exposição, mas sim de cuidado, de foco intenso e de silêncio absoluto para germinar e crescer. Isso não por medo de falhar, mas por estratégia inteligente. Não por insegurança ou timidez, mas por sabedoria e discernimento. Porque, quando se fala menos, ouve-se mais profundamente, tanto o mundo quanto a si mesmo. Quando se mostra menos, aperfeiçoa-se com maior maestria e dedicação. E quando se afasta do ruído ensurdecedor das redes sociais e das expectativas alheias, aproxima-se da verdade intrínseca do próprio ser e do processo de criação. Não foi uma tarefa fácil, admito. Por vezes, sentia a tentação irrefreável de compartilhar, de provar que estava fazendo algo, de demonstrar que estava crescendo e que era digno de reconhecimento. Mas resisti bravamente a essa tentação, e nesse ato de resistência, meu caráter se fortaleceu de maneira notável e inquebrantável. Aprendi a sustentar meu processo em solitude, a não buscar testemunhas para cada pequena conquista, a ser suficiente para mim mesmo, encontrando na autossuficiência uma nova e poderosa fonte de poder e paz. E nesse espaço interno de reclusão e autoconhecimento, encontrei uma confiança inédita. Não aquela que surge de ser visto e validado pelos outros, mas sim aquela que nasce da profunda consciência de estar genuinamente comprometido com o próprio caminho, de ser fiel a si mesmo. Essa é a confiança que não se rompe, que não depende de olhares alheios, que não necessita de filtros para ser percebida, que não se desvanece quando ninguém aplaude ou reconhece. E se você está aqui ouvindo estas palavras, é porque, no fundo de sua alma, sabe que sua melhor versão não precisa ser anunciada aos quatro ventos. Ela precisa ser construída dia após dia, passo a passo, sem distrações, sem interrupções, sem a urgência de mostrar. Porque o que você está edificando é muito maior do que qualquer publicação em redes sociais. É sua identidade, sua visão, sua vida inteira. E isso não necessita de publicidade. Exige apenas silêncio, presença e execução diária. Se esta mensagem ressoou em você e está tocando sua alma de alguma forma profunda, convido-o a se inscrever em Mentalidade Trace. Este canal é dedicado àqueles que escolhem construir sem ruído, que avançam com intenção deliberada, que não necessitam ser vistos para se sentirem valorosos e para se conectarem com seu propósito mais elevado. E gostaria que me deixasse uma coisa nos comentários, se assim desejar. Qual é essa meta que você está construindo em silêncio, sem que ninguém, absolutamente ninguém, saiba, protegendo-a das influências externas? Escreva-a, reforce-a mentalmente e, ao fazê-lo, reafirme seu compromisso inabalável com ela. Este espaço de Mentalidade Trace é seu para ser explorado, pois quando você escreve com decisão e convicção, já iniciou o processo de transformá-la em realidade palpável e concreta. O primeiro passo para a materialização. O ato de verbalizar ou escrever, para si mesmo, sem a interferência externa de opiniões, possui um poder criativo imenso que muitos subestimam, pois a intenção pura se fortalece quando não há julgamento externo para diluí-la ou desvirtuá-la.
O quinto princípio que integrei com força e determinação em minha vida e que mudou a forma como me relaciono com o mundo foi a arte de escutar com intenção profunda. E não me refiro a escutar para responder prontamente, para debater acaloradamente ou para corrigir o interlocutor, impondo minha visão, mas sim a escutar para compreender profundamente, para absorver cada nuance, cada detalhe, para crescer a partir do que é dito, para aprender e expandir minha mente. Porque em um mundo onde todos anseiam desesperadamente por falar, por expressar suas opiniões a todo custo, aquele que verdadeiramente sabe escutar se torna uma força invencível, uma anomalia poderosa. A maioria das pessoas, na realidade, não escuta. Elas simplesmente aguardam sua vez de falar, interrompem, antecipam-se, impõem sua visão de mundo como uma verdade absoluta e creem que sua opinião é intrinsecamente mais valiosa do que a experiência alheia. É por essa razão que elas não aprendem, não evoluem, pois quem não escuta, invariavelmente, repete os mesmos erros, e quem repete, estagna em sua própria bolha de conhecimento limitado, perdendo a oportunidade de se expandir e de se aprimorar. Eu fui assim por um longo período em minha trajetória. Acreditava piamente que já sabia de tudo o que era necessário, que não necessitava de conselhos de quem quer que fosse, que detinha a razão em todas as situações e discussões. E nesse orgulho velado, astutamente disfarçado de segurança e autoconfiança, estava fechando portas importantes para o aprendizado contínuo, para as oportunidades que surgiam e para a construção de conexões verdadeiramente reais, profundas e significativas com os outros. Até que um dia decidi parar, respirar profundamente e conscientemente mudar minha atitude e minha postura. Decidi calar-me mais, abrir-me mais para o desconhecido, para o que eu não compreendia, e escutar de verdade, não apenas pessoas mais bem-sucedidas em suas áreas, mas a todo e qualquer indivíduo que carregasse uma história, uma ferida, uma perspectiva distinta da minha. Isso porque compreendi que cada ser humano encerra uma valiosa lição, uma sabedoria única, e que aquele que mantém os ouvidos fechados para o mundo está, na verdade, perdendo o mapa que poderia poupar-lhe anos de erros, desvios desnecessários e sofrimento em sua jornada. Escutar com intenção é um portal para a sabedoria mais profunda. Escutar com intenção me ensinou a enxergar além das palavras proferidas, a reconhecer a dor sutil por trás de uma crítica áspera, o medo velado por trás do orgulho ostensivo, a sabedoria profunda e muitas vezes camuflada contida em uma história aparentemente simples. Ensinou-me a abandonar a compulsão de impor minhas ideias e, em vez disso, a nutri-las com pontos de vista distintos, enriquecendo minha própria perspectiva e tornando-a mais completa. Percebi que o que mais necessitava não era ter a última palavra em uma discussão, o que é uma vaidade vazia, mas sim fazer a pergunta mais pertinente e transformadora, aquela que abre novas portas e insights. Isso porque a metamorfose pessoal não tem início com uma declaração enfática, com uma afirmação, mas sim com uma pergunta honesta e corajosa, que muitas vezes nasce de escutar aquilo que se evitava ouvir, de confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. O silêncio também se tornou um aliado poderoso em minhas conversas, pois já não sinto a necessidade de preencher cada espaço com minha voz, nem busco demonstrar absolutamente nada. Deixo que o outro se expresse plenamente, que esvazie sua alma, que revele o que normalmente não diria por medo ou insegurança. Porque, quando você não interrompe, quando escuta sem julgar, o outro naturalmente baixa as defesas e se abre. É nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, a conexão se torna real. E o que se descobre nesse silêncio pode transformar mais do que 1000 conselhos ou argumentações. Este hábito de escutar também possui uma dimensão interna fundamental. Aprender a ouvir a mim mesmo, a voz da minha alma. Isso significa aprender a ler minhas próprias emoções, a questionar minhas reações impulsivas, a compreender a origem de meus pensamentos mais profundos e dos meus medos.
Porque muitas vezes falamos compulsivamente para silenciar o que sentimos no íntimo, para abafar verdades desconfortáveis. E quando nos calamos, essas emoções, antes reprimidas, emergem à superfície, não para nos destruir, mas para serem finalmente vistas, reconhecidas e compreendidas. É nessa observação interna, nesse mergulho profundo na própria alma, que se começa a conhecer a si mesmo com mais autenticidade, a enxergar-se com maior compaixão e a corrigir-se com precisão cirúrgica, sem autojulgamento. Hoje escuto muito mais do que falo. Escuto para crescer. Escuto para servir. Escuto para jamais esquecer que não sei de tudo, que sempre há algo mais a aprender, a aprimorar, a descobrir. Porque o homem que escuta se adapta com maior facilidade, se afina com a realidade e se torna, em essência, sábio e resiliente. Para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Ele não necessita gritar para impor sua vontade ou sua visão. Sua mera presença transmite uma clareza inegável e sua autoridade se faz sentir de forma natural. E quando ele finalmente fala, não o faz por uma necessidade egóica de ser ouvido ou de se exibir, mas sim pela certeza intrínseca de ter compreendido a fundo a questão e de ter algo relevante a agregar. Este hábito me ensinou que o respeito não se conquista falando alto ou impondo-se pela força, mas sim escutando com profundidade e permitindo-se ser transformado por aquilo que se ouve. E se você praticar essa arte milenar, se calar um pouco mais, se observar com atenção e sem julgamento, se abrir espaço em sua mente e em sua vida para o novo e para o desconhecido, verá como o mundo começará a ensinar-lhe tudo o que você precisa saber. Basta silêncio, humildade para reconhecer que não sabe tudo, e a decisão inabalável de aprender, sem a compulsão de dominar ou de ter razão. Porque, por vezes, o maior poder reside em não dizer absolutamente nada, e, ao contrário, absorver tudo ao seu redor, permitindo que a sabedoria se infiltre e se enraize em seu ser de forma orgânica e natural, sem forçar nada. O sexto princípio que enraizei como um hábito inquebrantável em minha vida foi a proteção rigorosa de minhas decisões contra a avalanche incessante da opinião alheia. Isso porque não há nada que dilua com maior celeridade a clareza de um indivíduo verdadeiramente comprometido com seu próprio crescimento e com seu propósito do que a exposição constante às vozes daqueles que não percorrem a mesma jornada, que não compreendem seu processo interno e suas motivações mais profundas. Todos opinam, todos sugerem, todos projetam seus próprios medos, suas inseguranças e seus limites como se fossem verdades absolutas e universais, aplicáveis a todos. E se alguém não possui uma força interna inabalável, se não está profundamente definido em seu interior, acaba, invariavelmente, adaptando seu caminho, seus sonhos e seus valores para satisfazer expectativas que sequer compartilha, que não são suas. Termina por alterar sua direção, não porque algo esteja intrinsecamente errado com seu percurso, mas porque alguém mais simplesmente não o compreendeu ou não o aprovou, perdendo a própria autonomia, a autenticidade e o sentido de seu propósito original. Por muito tempo, fui excessivamente vulnerável a essa pressão externa sufocante. Iniciava projetos com entusiasmo transbordante, com uma visão nítida e um foco determinado. No entanto, bastava alguém questionar minha decisão, por mínima que fosse a crítica, para que a dúvida começasse a corroer minha convicção, como um veneno lento. Perguntava-me se aquilo fazia sentido de verdade, se eu estava exagerando em meu propósito, se deveria mudar de rota e abandonar tudo. Isso não acontecia por haver razões reais e objetivas para tal, mas sim porque eu não suportava o julgamento, a zombaria, o olhar cético e o sarcasmo de terceiros. Eu almejava avançar sem ser criticado, sem ser mal interpretado, sem causar desconforto a ninguém em minha jornada. Mas, com o tempo e a experiência, descobri que isso é uma quimera, uma fantasia, uma impossibilidade na realidade. Isso porque toda decisão firme,
todo caminho autêntico e próprio, invariavelmente, incomoda, perturba aquele que não tem a coragem de ousar, irrita quem abandonou o próprio processo de crescimento e desperta desconforto em quem vive justificando sua própria mediocridade e falta de ação. Foi nesse ponto de inflexão, de exaustão e de clareza, que tomei uma decisão radical e transformadora. Minhas escolhas e meu caminho não seriam mais democráticas. Elas não seriam submetidas a votações, a discussões públicas desnecessárias, ou a debates infrutíferos e intermináveis com quem não tinha interesse genuíno. Aprendi a calar-me mais e a decidir com uma firmeza inabalável, a sustentar minha direção mesmo quando os outros não a compreendiam em sua totalidade ou a desaprovavam abertamente. Isso porque o propósito, por sua natureza essencial, não se explica em detalhes exaustivos. Ele se sustenta com convicção e ação contínua. E quem está verdadeiramente comprometido com sua visão de mundo, com sua alma, cessa de perder energia tentando convencer os outros de provar seu ponto de vista. Simplesmente age, e os resultados, com o tempo, tornam-se a única explicação necessária, a prova irrefutável de que o caminho escolhido era o correto, independentemente da opinião alheia. É a ação que valida a visão, e não a aprovação externa de quem quer que seja. Este hábito me ensinou a valorizar meu próprio julgamento, a confiar em minha intuição, em minha experiência acumulada e em minha preparação interna. Não o fiz por arrogância, mas por responsabilidade inegociável, pois é a minha vida que está em jogo, minhas as consequências de minhas escolhas e o meu caminho a ser trilhado com autenticidade. Não posso e não devo permitir que aqueles que não arcarão com os resultados de minhas ações decidam por mim, impondo seus medos. Hoje, escuto conselhos apenas daqueles que estão onde eu aspiro estar, daqueles que já caminharam por trilhas de dor, disciplina e coerência, que já pagaram o preço. Não dou ouvidos a opiniões de quem apenas observa, critica ou se manifesta a partir do medo, da inação e da inveja. Também aprendi a manter sigilo absoluto sobre decisões importantes, a não anunciar mudanças até vê-las executadas e solidificadas, a não compartilhar planos até que sejam materializados e inegáveis, para continuar desvendando os segredos do progresso silencioso e desfrutar de conteúdos que realmente transformam e elevam sua mentalidade. Não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Compreendi que quanto mais exposta uma decisão se encontra, mais vulnerável ela se torna à diluição por interferências externas e ruído. Isso porque cada opinião desnecessária, cada dúvida plantada por terceiros, pode frear o impulso inicial e sabotar o processo se não houver uma firmeza interna absoluta, uma convicção inabalável. E essa firmeza se constrói no silêncio, na intimidade da alma, na conversa interna, onde não há ruído externo contaminando o caminho e distorcendo a percepção. Hoje, cada vez que tomo uma decisão significativa e que impactará a minha vida, faço a mim mesmo a seguinte pergunta crucial: estou escolhendo isso porque sinto que é o certo para mim, porque ressoa com minha verdade, ou alguém mais espera isso de mim e estou cedendo a uma pressão invisível? E se a resposta não for intrínseca à minha própria vontade, eu a descarto sem hesitação, por mais difícil que seja. Isso porque não vivo mais para agradar ou para acalmar expectativas alheias. Vivo para construir uma vida autêntica, em coerência plena com quem eu sou, com meus valores mais profundos. E isso, inevitavelmente, causa desconforto em alguns, mas também liberta de forma grandiosa. Pois quando você deixa de pedir permissão para ser quem realmente, todo o resto se ajusta naturalmente. Quem deve permanecer, permanece. Quem não deve, parte. E o que perdura é uma existência edificada com intenção, com coragem e com um silêncio absoluto diante das vozes que já não possuem poder sobre você. O sétimo princípio que instalei como um hábito inquebrantável em minha vida foi a eliminação radical do excesso de explicações. Isso porque um dos maiores drenos de energia vital na vida de um homem comprometido com seu crescimento e sua missão é o impulso constante de justificar cada passo, cada decisão, cada mudança em sua vida.
A necessidade de explicar por que algo não deu certo, porque a rota foi alterada, porque se afastou de certas pessoas ou situações, porque não está mais disponível para certas coisas. Mas a verdade inegável e libertadora é esta: você não deve explicações a quem não caminha ao seu lado, a quem não compartilha de sua jornada, a quem não o apoia verdadeiramente. Você não precisa de permissão para proteger sua própria energia vital, seu tempo e sua paz. Crucialmente, você não necessita justificar sua própria transformação, pois ela é um processo intrínseco, soberano e pessoal. Essa é uma das liberdades mais potentes que se pode conquistar na vida, a de se libertar do fardo pesado de ter que se justificar constantemente perante os outros, de ter que provar algo a todo momento. Então, se algo quiser levar de tudo isso que compartilhei com você, que seja esta verdade fundamental e transformadora. Você não precisa falar mais, você precisa agir melhor, com mais intenção. Você não precisa ser visto para ser validado, você precisa ser coerente com seus valores e com sua verdade interna. Você não precisa provar nada a ninguém, você precisa cumprir seus próprios compromissos e promessas para si mesmo, para sua alma. E para isso não é necessário gritar, mas sim ter presença, ter foco e, acima de tudo, ter a decisão inabalável de fazer de sua vida uma obra que fale por você, mesmo que nunca diga uma palavra sequer. Porque, no final das contas, aqueles que verdadeiramente transformam o mundo não são os que fazem mais barulho, mas sim os que não se detêm. São os que, em silêncio, foco e execução contínua, se tornam completamente imparáveis. Se você deseja desvendar os segredos para uma vida com mais propósito, mais foco e resultados tangíveis, sem a necessidade de autopromoção constante ou de validar-se externamente, então este é o seu lugar. Descubra como construir uma realidade que fala por si só. E nunca perca o que há de mais recente sobre como se tornar imparável em mentalidade Tracy. Inscreva-se agora e comece sua transformação silenciosa. Até a próxima, e lembre-se, o futuro é construído em silêncio.